Hoje, o Grupo Medicina na Extensão, Grupo Estudantil de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia, representados aqui pelas acadêmicas Vanessa e eu, Bárbara, vamos focar no nosso primeiro podcast, o Medcast, sobre a estratégia de saúde da família, esclarecendo sobre os serviços prestados às unidades e também como é organizada as equipes nessas unidades. E para isso, contamos com as ilustres presenças das duas convidadas, a senhora Rafaela Castel de Carvalho, diretora da Unidade de Saúde da Família Hamilton Goldim, e a doutora Etiane Bastos, médica da Unidade de Saúde da Família Egenor de Carvalho. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite, falar, da estratégia de saúde da família, que é super importante, a base da saúde, aqui, principalmente agora, focando no município de Porto Velho. E nós estamos aqui para ajudar ao conhecimento de todos vocês e tirar as dúvidas que nós possamos abranger melhor a população, o conhecimento das diferenças da estratégia de saúde da família e da unidade básica. Olá, senhora Rafaela, doutora Etiane, sejam bem-vindas ao nosso programa, tá? Bom, para explicar um pouquinho sobre a importância, da estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada dos serviços de saúde para que a nossa população consiga desafogar um pouco as unidades, de UPAs, de pronto-socorros, eu gostaria que a doutora Etiane falasse para a gente um pouquinho sobre como que é realizada a atuação das equipes dentro do programa de estratégia de saúde da família e como que funciona esse atendimento dentro da sua unidade. A estratégia de saúde da família, ela é focada na prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, a gente atende o usuário, paciente, desde o nascimento, lá o pré-natal, até ele idosinho na sua casa, em visitas domiciliares, que daí é um dos atributos que a gente fala da longitudinalidade. Então, pega ele todinho. As unidades, elas têm uma área de cobertura, então aí cada equipe é responsável por um território, e as unidades, elas têm a forma de demanda espontânea, demanda programada, demanda de urgência. Então, tem situações que são agendadas por horário, que é bloco de horas. Tem situações em que é demanda espontânea, o usuário chega, dependendo da situação, é atendido, resolve ali aquela questão no momento, uma demanda aguda, e depois ele pode ser até agendado para daí dar continuidade ao segmento, E várias unidades atendem dessa forma. Na minha unidade é assim, é demanda espontânea, bloco de horas, se chega urgência, a gente atende ali no momento. Eu até falo às vezes para os alunos que me acompanham, esse é um atendimento para eu tirar dessa fase aguda. Aí eu marco uma consulta para daí a gente fazer um atendimento de estratégia de saúde da família, olhar ele como um todo. Só para que a nossa população entenda, o que seria esse atendimento de urgência numa unidade básica? Por exemplo, o paciente ele tem uma doença crônica, ele é hipertenso. De repente, ele chega lá para fazer, eu quero aferir minha pressão. Aí você olha, está uma pressão alta, é um pico hipertensivo, mas ele não tem sinais de gravidade. Não está sentindo uma dor no peito, não está com a visão escurecida, não tem perda de sensibilidade. Então, ele é o seu paciente, você conhece ele, então você deixa, ele faz uma medicação, baixa um pouquinho a pressão, conversa, fica em observação, reavalia. Sempre os sinais e sintomas, se tem ou não de gravidade, que são esses em especiais. E aí depois eu consigo encaminhar ele para casa, ou se eu vejo que é uma pressão que ainda não está conseguindo baixar, normalizar, aí eu referencio para o nível ali de uma UPA, de um PS. Ótimo. E a sua equipe hoje, doutora, ela é composta por quantas pessoas, quantos profissionais? Hoje a minha equipe sou eu, médica, o enfermeiro, cirurgião dentista e o auxiliar, e nós temos 6 ACS. Que eu sou da Agenor de Carvalho e o meu território é o bairro Agenor de Carvalho. Então, na minha unidade, Agenor de Carvalho, nós temos 4 equipes de saúde da família. Lagoa e Agenor pela manhã, Lagoinha e Nova Porto Velho à tarde. Então, na minha tem na média de 12, 13 profissionais. Legal. E, senhora Rafaela, lá na sua unidade é mais ou menos isso também? Na nossa unidade já é um pouco maior. Nós temos 6 equipes de saúde da família, E aí nós temos 3 equipes de manhã, compostas por médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar e técnico de enfermagem, 3 de manhã e 3 de tarde. A abrangência é bem maior que a parte da Zona Leste. E aí a população aproximadamente por equipe chega até 3.500 de cobertura, por equipe, E se a gente for somar aí, dá bastante gente. E cada ACS
tem que estar cadastrando até 750 pessoas, né? Para formar aproximadamente por equipe 3.500. Então, se eu tenho uma equipe com 5 ACS, eles cadastram essas pessoas por bairro, né? Por exemplo, no meu lá, o Três Marias é um bairro imenso, a gente não consegue comportar o bairro. Então, eu não tenho 100% cadastrado, eu tenho 40% cadastrado. Então, a gente já passou dos 3.500, então a gente teria que colocar uma outra equipe para dar o suporte, né? Mas as outras equipes que nós temos, que é o JK, já tem o suporte dos 3.500, então o território ali cadastrado do JK2 já está todo coberto de ACS. Então, os agentes comunitários, eles conseguem conhecer toda a população deles. Então, o idosinho que precisa chegar até a unidade tem uma dificuldade, então eu consigo falar com o meu médico, olha, o seu João amanhã ele vai precisar vir, mas o senhor consegue já deixar agendado, porque ele não consegue vir tão cedo. Então a gente agenda, já deixa agendado o seu João, porque ele já é um idoso, então ele tem uma preferência no agendamento, né? E aí as pessoas que não têm essa dificuldade de chegar até a unidade, já tem pode chegar por demanda. A demanda que a gente fala é vem até a unidade, chega lá e fala, olha, eu moro no JK2, minha rua é tal. E aí já coloca para atendimento. E aí a gente tem essa diferença de agendamento e de livre demanda, que a gente fala que chega à unidade para ser atendido. E aí a gente trabalha com bairros, e aí cada um tem um bairro específico. Então, o seu João é do JK2, mas o seu José é do Três Marias. E aí a gente vai vendo para qual equipe vai ser atendida. Exatamente. Perfeito. A senhora poderia nos dizer como que a sua unidade se apresenta hoje? Se ela está suprindo ou se a demanda de profissionais ainda está inadequada? Atualmente, a gente não está comportando o número da população que nós temos atualmente, né? Porque a nossa unidade ela está sendo suporte aos bairros que teriam que ter unidade já dentro dela, porque Porto Velho foi crescendo desordenadamente e cresceu de tal modo que bairro Três Marias, por exemplo, tinha uma unidade lá, só que não efetivou a unidade. Então, pelo número de habitantes, que chega a 15 mil habitantes, tinha que ter uma unidade lá dentro. Então, a nossa unidade dá o suporte para o Três Marias, mas não consegue suportar os ACS da cobertura toda para essa demanda total de populacional, né? Aí nós temos as áreas descobertas. O que seriam as áreas descobertas? Além da população que nós temos que dar suporte para as áreas descobertas. O que seriam as áreas descobertas? Onde não tem unidade básica de saúde. Então, a unidade onde eu trabalho tem o Flamboyant, Cascalheira. Então, a gente fala assim, eu sou da área descoberta do Cascalheira. Eu tenho que ser atendido onde é a unidade mais próxima? Hamilton Gondim. Então, a unidade Hamilton Gondim absorve pré-natal, planejamento familiar, tudo, grupo de tabagismo, hiperdia, doenças crônicas. Então, tudo que vem, nós temos que dar o suporte. Então, aproximadamente, lá nós atendemos diário, uns 500 a 600 atendimentos diários. Então, é bastante, é bem... a gente fala que é curva de rio, é muita gente todos os dias. E não tem essa do paciente chegar e não ser atendido. O que a gente direciona? Aí tem a diferença. É uma urgência? Se for uma urgência, tem que ser atendido direcionado para a unidade de suporte. Então, um paciente chega com uma urgência, né? Ele tem que diferenciar se é de UPA, mais independente. É uma urgência, a gente dá os primeiros atendimentos e redireciona para a unidade mais próxima da casa do paciente, né? Então, um paciente vem que seja lá do Hernandes Índio, né? Que é uma unidade que é próxima da minha, que o povo sempre, né, confunde. Não, mas eu aqui perto da senhora e tal. Não, mas a gente dá o suporte e redireciona. Olha, o seu endereço é do Hernandes Índio, então o senhor vai ser atendido aqui e o próximo atendimento o senhor vai continuar lá no Hernandes Índio. E aí a gente redireciona o paciente. Isso é muito importante falar, porque às vezes, né, o que acontece, o usuário chega, eu quero ser atendido aqui e tal. A gente pode fazer esse primeiro atendimento e referenciar, ótimo.
Mas por que a importância que a gente sempre fala? Procure a unidade mais próxima da sua residência, da sua casa. Para isso, essa questão desse acompanhamento, né? Porque muitas vezes tem o ACS para fazer a cobertura, mas tem vezes que o ACS ele não consegue chegar até lá, porque muitas vezes a gente fala, a PNAB, lá, a Política Nacional de Atenção Básica, fala para ter 750 pessoas, mas às vezes o território, a microárea daquele ACS, do agente, o que acontece? É muito vulnerável, é muito perigoso, tem muitas situações ali, então ele acaba podendo ter um pouquinho mais. Mas a gente sempre tenta orientar a população a procurar o mais perto da sua casa, até para isso, né? Uma vacinação, uma consulta, realizar um curativo. É cômodo, é melhor você ir perto da sua casa do que você dar uma volta toda em Porto Velho para conseguir uma assistência. Teste rápido, às vezes, a gente até entende que a pessoa tem vergonha, às vezes, por conhecer todo mundo do posto, né? Como é conhecido, o postinho, né? A unidade básica. De não ir lá querer fazer um teste rápido e tal. Então, o teste rápido realmente, aí sim, porta aberta em todas as unidades básicas. Aí sim. E às vezes acontece aquilo de, eu ouvi dizer que a sua consulta é maravilhosa, eu vim aqui só para te procurar. Tem. Isso tem muito, usuários às vezes que mudam o endereço de cadastro, coloca de uma sogra e de uma prima e de um não sei quem para ser atendido ali, porque fala assim, não, aqui resolve. Não é querendo assim me gabar não, né, mas o pessoal gosta às vezes do atendimento e realmente também, para mim, já aconteceu muito isso, de mudar o endereço, ou a pessoa vai embora para outro bairro e ela fala, mas eu posso ficar vindo aqui? A gente fala, pode, mas assim, não é mais cômodo você perto da sua casa do que você pegar um ônibus, você pegar um Uber, alguma coisa e vir para cá? Aí a gente, assim, gestante geralmente finaliza o pré-natal, porque elas querem finalizar, então a gente não tem problema. Aí quer finalizar pré-natal, então a gente acaba finalizando o pré-natal, tenta referenciar, eu e a enfermeira da minha equipe, a Jéssica, a gente sempre tenta referenciar. Então, assim, não é só encaminhar o que a gente fala de boca, né? Então a gente gosta de escrever, falar o que aconteceu tudinho, que a pessoa mudou. Até porque depois tem que fazer o acompanhamento dessa criança, em especial pré-natal, né? Tem que fazer as consultas de rotina. Então é isso que a gente tenta ir convencendo e tudo. Mas se não quer, a gente acaba assim, se já conhece, fica ali um pouco ainda, ainda vai ficando. As senhoras falaram anteriormente sobre a unidade básica de saúde. Então, eu gostaria de perguntar para as senhoras o que diferencia sobre a unidade saúde da família e a unidade básica. Aqui a gente tem o Maurício Bustani, todo mundo conhece, né, ali na Jorge Teixeira. Ele é uma unidade básica, ele não tem agente de saúde, ele não tem responsabilidade por um território, então ele não tem ele é atendimento ambulatorial, é clínico, chegou, é atendido, vai ser solicitado exames e tudo, ok. A estratégia, ela já tem um agente de saúde, a gente tem a responsabilidade, é uma equipe de saúde da família, a gente tem a responsabilidade sanitária pelo aquele território, a gente tem que saber o que acontece no nosso território. Então, por exemplo, eu sou do bairro Agenor de Carvalho, eu tenho que saber o que acontece no meu bairro, as doenças, os meus agentes de saúde têm, ele é o elo. Eu falo muitas vezes para ele nas reuniões, vocês são os nossos olhos, braços, pernas lá na comunidade, lá no território. E a partir deles a gente consegue fazer as estratégias, né, da nossa equipe. Se a gente tem muito obeso, qual é a estratégia que a gente vai usar para pegar e focar no grupo de obeso? Não, nós temos muitas doenças crônicas, hipertensos e diabéticos. Então, tudo isso que a gente fala da estratégia mesmo. Então, a gente conhecer o território e montar essas estratégias para melhor assistir aquela população. Porque cada equipe é uma, né? Então, assim, às vezes a minha equipe é um obeso, do outro é doença crônica. Então, a gente tem que conhecer para daí saber as estratégias melhores para ser adotadas. Nesses últimos 3 meses, nós fizemos o levantamento. O que estava acontecendo que nós não tínhamos tido muito acesso à coleta do preventivo. Então, nós fizemos uma estratégia. Todas as unidades foi feita estratégia para a coleta de preventivo. Então, nós pensamos assim, será que o acesso está... Porque é de segunda a sexta, o horário das 7 às 19, que as unidades funcionam. Então, as estratégias das unidades, vamos aumentar o horário das 7 às 21, vamos abrir no sábado. Aí nós fomos nos adaptando e abrimos sábado o dia todo, abrimos à noite. Foi com que abriu a coleta do preventivo e as mulheres tiveram mais acesso
e aumentou muito a aderência, né, e o acesso ao preventivo. E nós tivemos uma amostra, né, muito maior do que a gente estava tendo. Então, em um pequeno período, nós tivemos a resposta do que nós queríamos, na verdade. Por que está tendo essa dificuldade das coletas do preventivo? Quais são os tabus que estão se criando para não ter esse acesso? E aí nós tivemos pontual, que era o período que elas estão trabalhando, é o que a gente também oferece o serviço. Mas se nós abrirmos em horários diferenciados, elas vão ter o acesso. Mudança de Então, estratégia. E aí a gente começa a se adaptar. Você vai conhecendo e vendo. Então, assim, é um horário estendido, que a gente fala, abri num sábado de manhã, teve unidade que abriu à noite. Então, assim, cada unidade consegue a sua particularidade. Então, tem algumas que não abrem à noite, aí outras não, vamos fazer de manhã, a equipe toda de manhã, então consegue fazer. Então, isso é a questão da importância do agente, do médico, o enfermeiro estar envolvido e conhecer a sua população. E o legal da saúde da família é que ele é mais próximo, né, daquele paciente. Ele cria um vínculo a ponto dele conseguir conhecer a rotina para conseguir trazer aquela população. Nós conseguimos também levar a equipe à casa do paciente. Então, aquele paciente que não consegue ir à unidade, que tem dificuldade de ir à unidade, a equipe vai até ele. Então, assim, nós temos no nosso calendário mensal dias específicos na semana que a gente faz a visita domiciliar, que é a chamada visita domiciliar. Então, a equipe vai, se não consegue vacinar, vai vacinar na casa. Se não consegue ir na unidade, então o médico, enfermeiro, odontólogo, técnico, vai na casa levar o serviço. Isso é muito bacana. E quais os principais desafios que as senhoras encontram na atuação da estratégia? Mais unidades, mais equipes formadas. Então, acaba meio que sobrecarregando, às vezes, uma outra equipe que já está ali estabelecida. Então, assim, a população crescendo, é difícil porque, às vezes, é uma sobrecarga muito grande. Eu acho que esse é um dos principais questões de RH e estrutura física mesmo, porque não tenho enquanto estou ali fazendo assistência, eu não consigo atender 25 da mesma qualidade que for para eu atender. Aí eu estou fazendo pronto atendimento, eu estou fazendo estratégia de saúde da família. Então, a gente tem que pensar muito. Questão dos riscos familiares, para fazer a visita, eu tenho que tirar para eu fazer uma visita. Eu não posso só pegar e tratar a doença. Eu tenho que tratar um indivíduo, ele antes de estar doente. Esse é o intuito da estratégia. Porque assim, eu vou não deixar ele doente, mas se ele está doente, eu não vou deixar com que ele fique grave, né? Mas se ele está grave, será que eu consigo reabilitá-lo e devolver à sociedade para trabalhar? Então, esse é o pensamento. Então, assim, eu vejo, às vezes, a questão da abrangência mesmo, né? Da cobertura de estratégia de saúde da família, que às vezes está um pouco baixa ainda para a gente aqui. Um dos grandes desafios é a educação da população para a gente. Nós estávamos no Baixo Madeira esse final de semana. A educação é um grande desafio, né? Educar os usuários a se conscientizar da importância da promoção e prevenção da saúde é um dos grandes desafios para a gente. E eu acho que com o nosso e-book, que a gente está planejando também divulgar, eu acho que também a gente almeja que conscientize a população e diminua esse obstáculo que está sendo para consolidar a estratégia de saúde da família. Isso. E eu gostaria de fazer umas perguntas extras para a doutora, que também acho que também entraria como uma resolução para esses problemas da falta de médicos, falta da equipe, que seria o que motivou a senhora a escolher essa área de atuação? Na faculdade a gente passa, né, unidade básica, então você vai vendo, vai conhecendo. Eu, na minha época do internato, eu fui gostando mesmo de algumas ações, grupos, eu acho incrível, grupos que a gente faz para doença crônica, gestante, criança, tudo, eu gosto muito. Mas quando eu me formei, eu já fui para um pronto atendimento, que daí eu fui chamada no concurso, então fiquei na UPA. Trabalhei um bom tempo na UPA, e quando deu a oportunidade, acabei voltando para a estratégia de saúde da família. Então eu falei, agora eu vou ter que estudar tudo, né? Porque você de um pronto atendimento e vir para uma atenção básica é diferente, né? Eu sabia o emergência, pronto, e acabou. Então não, comecei a estudar protocolos, os programas, programa de tabagismo, tudo isso a gente vai acabando estudando. E assim, você vê, hoje eu consegui, eu até comentei, uma paciente com dor, indo na UPA e tudo. Eu falei, você consegue fazer uma ultrassom e me trazer hoje, até 1 hora que eu vou estar aqui ainda?
ela trouxe, então a gente viu ali um cálculo que estava impactado já com a hidronefrose, já conseguiu resolver aquele problema numa manhã, assim, e ela já foi para a emergência. Então, essa questão de você ver a resolução ali, você conseguir fazer isso é maravilhoso. E o usuário chegar e falar assim, doutora, muito obrigada, ai, a senhora fez isso, a senhora fez... Cara, isso é muito bom. É muito bom, assim, você ver essa parte da população. E o que então a senhora diria para os futuros médicos, o que a senhora diria para motivá-los eles a seguir essa atuação? Gente, assim, estudar é você ser um atendimento humanizado, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante, assim, você vendo aquele retorno de um paciente que estava ruinzinho e você vê que ele está melhorando com a sua conduta, da sua equipe, que você senta e discute o caso. Não é centrado só no médico, né? A gente sabe que a população tem muita visão do médico atender, mas na estratégia o enfermeiro ele atende hipertenso, diabético, faz o pré-natal, preventivo, tudo. Então, assim, se você gosta desse atendimento, desse reconhecimento, e é uma coisa a longo prazo. Atenção básica é coisas a longo prazo também, não é que eu vou chegar, já resolver e pronto, finalizar. Mas, assim, se gosta dessa dinâmica de grupo, de discussão de caso clínico, eu acho isso muito interessante. Então, a pessoa acaba tendo essa visão, ela vai gostando e vai seguindo o caminho. Aproveitando essa chave que a senhora falou sobre as consultas com o enfermeiro e o médico, a senhora poderia dizer pra gente qual que é a diferença da consulta do enfermeiro para a consulta do médico na unidade básica? Sim, uma coisa que a gente sempre tem que se atentar. O enfermeiro, quando ele está atuando na estratégia de saúde da família, ele tem assim um leque para ele fazer muita coisa. Ele é autorizado a fazer muita coisa, né? Então, algumas medicações, sim, ele pode prescrever. Tem renovação de receita, e discutindo com o médico, a gente faz muito atendimento compartilhado. Muitas vezes o enfermeiro ele já está ali discutindo tudo, solicita algumas coisas até onde ele pode ir, alguns exames, e ele já me chama, ou a gente já senta e conversa conjunto. Então, do paciente a gente já resolveu tudo, sendo que ele que estava atendendo. Então, algumas coisas ele pode fazer pré-natal, com acompanhamento de tuberculose. Aí sim, alguns tipos de exames para solicitar ele não pode solicitar. Mas a grande maioria, assim, quase tudo. A gente fala uma coisa que ainda não tá, o Ministério ainda não bateu o martelo, é que o diagnóstico de hanseníase, aí só o médico que pode dar o diagnóstico de hanseníase. Mas o enfermeiro, muitas vezes, ele faz toda a avaliação, o diagnóstico, mas na hora da prescrição, notificação, aí o médico que acaba tendo que fazer. Esse é um dos que mais, assim, alguns exames mais específicos. Mas o resto tudo normal. Muito legal. E dona Rafaela, em relação à sua unidade, tem algum caso assim que aconteceu da população não aceitar a consulta com o enfermeiro e exigir que seja um médico? Muitos dos casos a gente sempre passa a primeira consulta do pré-natal, por exemplo, a gente passa com o enfermeiro, ele faz todo o exame e compartilha. É muito assim, a unidade de saúde da família é muito compartilhada as consultas. Então, assim, eles sempre têm essa aproximação. Então, não tem como distinguir. Não, você vai com o médico ou vai com o enfermeiro. Então, trabalha-se em equipe e em conjunto. O pré-natal em especial, que agora o homem também, o esposo, o parceiro participa do pré-natal, é muito interessante. Então, o enfermeiro em si, o papel do enfermeiro, chama o médico para consulta e eles trabalham junto. Então, o paciente, ele se sente tão acolhido na unidade que ele não consegue escolher. Ele se sente acolhido e os profissionais são importantes naquele momento e se fazem importantes para o paciente naquele momento. Eles criam um vínculo Cria também. vínculo, elo. Isso se torna muito importante para o paciente e para ter o retorno já no puerpério, com a criança, para estar trazendo, para fazer a puericultura, isso tudo a gente conquista na equipe, né? Porque se a gente vai deixando em aberto, não volta, não tem esse retorno. Não tem esse retorno. Muito
Que legal. Só reforçando, então, que todas essas informações que foram discutidas aqui nós vamos ter dentro do nosso e-book, né? Eu acredito que hoje nós tivemos um momento, assim, muito enriquecedor, né? Em que vocês trouxeram informações muito legais, muito importantes para a população. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite, de estar aqui participando com a gente, explicando a importância da estratégia Saúde da Família. Eu gostaria de agradecer, em nome de todo o nosso projeto de extensão, a CEMUSA, no nome da Angelica e da Fabiola, por terem aberto as portas para a gente e fornecer profissionais tão ricos de conhecimento para estar nos acrescentando aqui hoje. Agradecer toda a nossa equipe de filmagem, todo mundo que está aqui nos bastidores nos apoiando e nos ajudando. E aqui a gente encerra o nosso primeiro podcast, Medcast. Obrigada. Muito bom.